ao meu, da Jenny, o seu Pod Ondas, aquele momento, aquele papinho super descontraído e construtivo pra gente trazer educação, consciência e muita diversão pra sua vida também, né, Jenny? Ah, com certeza, né, gente? E não sei se vocês repararam, a gente tá num lugarzinho diferente hoje. E como eu sempre falo, para produtos, para negócio, a gente tem que testar. Então, estamos testando aqui esse novo ambiente para falar com vocês, para ficar um pouco mais próximo e trazer para vocês isso que a gente gosta, essa conexão, tá, gente? Mas antes de começar a falar sobre o assunto, né, dar uma deixa com vocês aqui, a gente falar sobre traição, gente. Exato. Como vocês têm lidado com isso? Porque a gente tá ouvindo tanto sobre, né? E existem traição em todos os sentidos. Que traição é quebra de contrato, né? Quebra de acordo. É traição nos relacionamentos, traição nos negócios. Mas antes de a gente começar, a gente vai falar pra você curtir, comentar, né, nesse podcast, falar bastante pra gente o que vocês estão achando, trazer pra gente pontos importantes aqui no podcast, compartilhar com aquela pessoa importante que você quer que ela se desenvolva junto com você. Exatamente. Tá, envia já para suas amigas, compartilha aí tudo direitinho, bem bonitinho. Sim. Porque eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ser muito construtivo para você. Principalmente para você que já foi traída ou que já traiu alguém. Não só dentro dos relacionamentos afetivos, mas principalmente em todas as relações. Às vezes você nunca foi traído por um parceiro ou uma parceira, mas por uma amizade já foi, né, Jenny? Sim. Ou teve um sócio que não deu certo, por N falar. motivos. Então a gente vai falar de tudo isso aqui. Não, com certeza, hein? Bora lá, você já pegou sua tacinha? Pega sua O tacinha assunto aí. aqui, ó, precisa de tomar aqui um golinho pra descer, viu? Bora! Eu vou trazer da maior forma mais carinhosa pra vocês e pra vocês crescerem e contribuir. Todo assunto é importante. Mas bora lá. Então, né, Linda, a gente tá ouvindo muito sobre traição, né? Principalmente quando a gente fala aí que aconteceu, né, com a Isa. Né? E isso acaba mexendo com a gente. Nosso público principal são mulheres, são que vocês estão ouvindo aqui. E aquilo de alguma forma nos abala, né? Sim. Então, assim, poxa, será que o quanto isso nos afeta, a questão da traição, e como que a gente, de alguma forma, quanto que isso pode afetar também nos nossos negócios? Porque a gente fala que a Isa é uma mulher hoje renomada, Sim. ela tem lá suas parcerias, seus contratos, hoje ela tá gestante, por exemplo, mas ela é uma empresária, Sim. né? Então, o quanto que essa inteligência emocional é importante para que a gente consiga lidar com momentos como esse, que nem tudo depende da gente. Sim. É claro que eu já sei que você vai falar É. sobre padrões, mas a gente sabe que nem tudo depende da gente, Sim. né? E o quanto que as nossas relações afetam aí os nossos negócios, a nossa vida como um todo. Cara, afeta tudo, né? Então tem gente que diz assim, vamos separar o CPF do CNPJ. Não dá. Você é uma empreendedora e você passeia por diversas áreas da sua vida no mesmo contexto. Então, óbvio que a vida pessoal vai afetar a vida corporativa e empresarial, e a vida empresarial também pode afetar a vida pessoal e as duas relações pessoais. Então, esse contexto de traição, ele tira da gente muitas dores, muitas feridas primárias. Sabe, as feridas primárias é aquilo que a gente aprendeu sobre a gente lá atrás, lá na infância. Então imagina que feridas de abandono e rejeição, por exemplo, que todo mundo tem um pouquinho, em maior ou menor grau, todo mundo tem. E aí a pessoa vai lá e te trai. Você vai se sentir como? E aí, infelizmente, culturalmente, nós mulheres fomos ensinadas a pensar que o problema é sempre a gente. Nossa, então eu sou inadequada, por isso que o fulano fez isso comigo. O que eu fiz pra merecer? E aí meio que a gente não coloca o olhar onde ele deve estar, que é exatamente no comportamento do outro, que a gente não tem absolutamente controle sobre isso. Então o que a gente tem controle é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim, que é o que Sartre fala, que é um filósofo que eu gosto muito, né? Precursor da fenomenologia, uma teoria da psicologia. E aí ele fala que não importa o que as pessoas fizeram, mas o que a gente faz a partir disso. Então eu tenho a opção por exemplo, de aceitar, eu tenho a opção de perdoar, eu tenho diversas opções. Só que eu preciso também arcar com as consequências das escolhas que eu faço em detrimento daquilo. E o porquê que eu faço. Eu tô perdoando essa pessoa porque é um valor pra mim o perdão, porque eu acho que as qualidades, ou porque foi uma única vez, ou porque eu entendi que foi um deslize, ou porque eu tenho medo,
porque eu sou carente, porque eu tenho medo de ficar sozinha, porque eu não me asseguro sozinha, eu não me sinto confortável sozinha. Qual os motivos que você faz? Muitas camadas, né? São muitas camadas, muitas. E aí quando a gente vê a traição como um guarda-chuva que ela esbarra nas relações pessoais, nas relações de trabalho, porque uma coisa é certa, a gente não consegue crescer sozinho. A gente precisa de parcerias. Só que essas parcerias, elas precisam estar muito unidas com aquilo. Porque se não tiver, em algum momento vai acontecer alguma coisa. E você pode ter o teu sentido de traição. Então, se a gente tem um projeto junto, como a gente tem um podcast junto. Se eu chego pra você, vira as costas e diz, olha, Jane, o podcast não faz mais sentido pra mim, eu quero ir embora. Isso pode soar pra você como uma traição, entende? Então, é sobre o quanto que eu vejo aquilo, qual o sentido que essa palavra tem pra mim. Por isso que comunicação, valores, tudo isso é muito importante. E também a questão do alinhamento, né? Porque uma coisa é você criar uma expectativa em uma relação sem você fazer os acordos, né? Sim. Então, não dá pra você lidar com uma relação, com um sócio, uma parceria, ou um relacionamento mesmo, amoroso que seja, sem você fazendo o mesmo comportamento que você tem quando você lê, assina e concorda em qualquer aplicativo. Você não lê as cláusulas, a gente Exatamente. não lê. As pessoas não lêem aquelas cláusulas. Mas quando a gente fala de uma coisa que pode impactar a nossa vida como um todo, como são as relações, uma sociedade, você tem que sentar e fazer os acordos, né? Sim. Então, uma coisa que a gente traz aqui pra nossa rede, né? As pessoas estão aqui nessa comunidade que forte que a gente está construindo, é que você tem que ir de cara limpa, deixar claro para as pessoas o que é importante para você. Numa parceria, numa sociedade, por exemplo, antes de a gente tomar qualquer tipo de decisão, eu e a Tati, a gente sempre fala assim, cara, o que faz sentido pra mim, o que faz sentido pra você? Sim. E a gente deixa aberto pra cada um entender o que é mais confortável, o que não é confortável. Porque uma hora que, por exemplo, se ela falar assim, realmente isso, acho que não faz sentido pra mim. Como a gente tem uma relação muito aberta, por exemplo, a gente saberia entender o porquê teria isso. Então, pra mim, talvez não soaria como traição. Isso. Então, a forma com que a gente lida, muitas vezes, com essas relações, é a forma com que também que eu estipulo os nossos acordos. Então, preocupem com os acordos que vocês estão fazendo para que vocês não gerem expectativa muito alta nas coisas, né? Sim, então, e é uma coisa que eu percebo que é muito que acontece, que não deveria acontecer, as pessoas simplesmente... o fulano sabe. A Jennifer sabe que não é pra fazer isso. Mas será que sabe lógico mesmo? isso. É lógico que eu tô num relacionamento e que esse relacionamento exige fidelidade. Mas isso foi conversado? Não, Tati, mas pelo amor de Deus. Não. Calma aí. A gente tá falando de hoje uma nova temporada, diversos tipos de relações, diversas configurações de relacionamento. Vai que você escolhe um parceiro ou uma parceira, por exemplo, que viveu num lar cheio de traição. Que viveu num lar de muito desrespeito. Que tem uma normalidade maior do que a sua. Que a sua, exatamente. Eu tenho por exemplo, a minha forma de olhar pra verdade, ela é assim, cara, eu não admito mentira. Sim. Então, assim, eu lido com isso com uma rigidez muito maior que qualquer uma outra coisa. Exatamente. Então, de repente, você faz uma coisa boba aqui, mas você, de repente, mentiu pra mim. Aquilo pra mim é como se, tipo, poxa, quebrou um contrato que é um valor muito forte consolidado em você. Então, você vai lá e faz um relacionamento, um acordo com a pessoa, que ela leva a mentira como se fosse, bobeira, né? Tipo, a gente vive fazendo uma mentirinha aqui. Aquilo talvez, quando ela fizer com você, a pessoa fizer com você, fala assim, cara, quebrou a confiança, não tem um acordo. Né? Então, isso é importante, a gente estar sempre muito claro com as pessoas sobre os nossos valores em qualquer relação. É claro que a gente fala assim, não vai evitar de acontecer, igual aconteceu com a Isa, por exemplo. Não dá pra gente falar assim, vou evitar. Mas se você tá ali sempre muito claro em relação aos seus valores, a gente consegue perceber movimentos. Sim. Então, acho que é uma coisa que a gente pode falar, né? Às vezes tem coisa que a gente simplesmente não quer ver. Vê e não quer lidar de frente com as situações. Né? E você acha que no seu consultório, você lida muito com pessoas, né? Então, pode ser... Talvez você tenha alguma visão de padrão em relação a essa questão de relacionamento. Na verdade, tem um padrão de repetição de comportamento, tem o padrão de negação que as pessoas entram, né? Então, o que aconteceu com a Isa agora foi a troca de mensagens, né? Eu acredito que todo mundo sabe desse bafafá, né, gente? Mas assim, pra contextualizar, ele trocava mensagens com uma ex-namorada que trabalha com conteúdo adulto e ficava trocando mensagem, lembrando de fatos e tal. E a pessoa, a ex-namorada e ele falaram que nunca se encontraram pessoalmente enquanto ele estava com a Isa. E pra algumas pessoas, mas isso não foi traição.
Pra outras pessoas, isso configura uma traição. Sim. Tá vendo como é importante você falar sobre as Conversar. coisas? Porque vai que o teu parceiro não encara essa traição e você encara. Vai A que gente você vê, não encara essa inclusive, na traição. viralização, assim, pessoas falando, mas é uma troca de mensagem. Sim, quem não faz isso? Tipo assim, cara, o quão aquilo é importante pra ela. Sim. Ela lidou com aquilo como se fosse... Traição é traição. Isso. É igual eu falo, pecadinho, pecadão, não existe. Pecado é pecado, errou, é tipo isso, entende? Traição ali naquele momento pra ela é a mesma coisa. Sim. Porque pode no futuro acontecer, ou a mentalidade dele de talvez pensar nisso, né? Então pra ela tá muito claro, houve uma traição. Exatamente. E aí esse acordo para ela, como ela tem esse valor muito primário e importante ali pra ela, não vou tolerar isso, eu vou encerrar isso aqui. Ok, o comportamento dela foi super assertivo, não aceitou, não passou pano, independente de ter sido só mensagens, né, gente? Pra quem tá ouvindo aqui, eu acabei de fazer uma aspas com o dedo. Porque pra muitas pessoas isso é imprescindível. Então, como que eu vou estar dormindo, compartilhando a vida com uma pessoa que lá na cabeça dela tá lembrando de fatos que aconteceu com uma ex-parceira durante uma viagem? Tipo, não cabe isso. Então, isso pra mim foi tão ofensivo que eu corto mal pela raiz. E aí, assim, tem muita gente que minimiza esse tipo de comportamento e achando que ela fez demais. Mas era só uma mensagem, ela tá grávida, é o pai do filho dela. E assim, sinceramente, pra mim, foda-se, né? Quem tem que pensar em toda essa questão de estrutura é ele. O que é importante pra mim? Porque, assim, a única coisa que impede a pessoa de não extrair é a pessoa não querer extrair. Isso mesmo. Ponto. Você pode ser a Beyoncé, você pode ser a Isa, você pode ser a Shakira, você pode ser a Luísa Sonza, você pode ser a Maíra Card, mas o que for. Mulheres bonitas, bem colocadas, muito bem sucedidas e que foram traídas. Aí você olha pra mim e pergunta, Tati, por que isso acontece? Não tem justificativa, cara, a não ser a escolha da outra pessoa. Agora, eu preciso cuidar em mim o que tá fazendo com que eu escolha pessoas que sempre fazem isso comigo. Porque eu ouvi uma frase uma vez, ontem até foi falado nisso no evento, se uma pessoa me bate uma vez, ok, isso não é culpa minha. Agora se ela me bate a segunda, aí já é minha responsabilidade. Então não existe coincidência. Se eu sempre sou traída nas minhas relações, é um ponto de alerta sobre você, não sobre o outro, porque é você que tá escolhendo. Relacionamento não é acaso. Isso. É escolha. É isso que as pessoas não entendem. Não existe esse negócio, ai meu Deus, alma gêmea, eu sou predestinado. Para com essa merda. Não existe isso. O que existe é uma escolha, às vezes muito mais emocional do que racional, mas é uma escolha. Então, quando eu olho pro meu dedinho aqui, que as pessoas costumam culpar o dedo que é podre, né? Quando eu olho pro meu dedinho e entendo que, sei lá, esse dedo tá muito emocional, eu preciso entender o que em mim tá atraindo essas pessoas. E o quanto que isso pode afetar os negócios em si? Uma pessoa que talvez tenha esses padrões, né? Tipo assim, em relação aos relacionamentos, por exemplo, de alguma forma, sempre tá relacionando com pessoas que traem, né? O que isso pode trazer de alerta para essas pessoas, porque essas mesmas mulheres que estão passando por isso são mulheres que estão ali também empreendendo, né? Querendo crescer, querendo subir na carreira também, querendo se estabelecer no mercado. Talvez esse olhar sobre as relações que ela tem ali, amorosa, amizade, que seja, pode trazer um alerta sobre talvez ponto de desenvolvimento de carreira e negócios, né? Então, você pode trazer de alerta, claro que a gente não vai resolver aqui, mas para que essa mulher, ela comece a olhar para esse lado também, sabe? Não tem como separar. Ponto. Aquilo que a gente vive em casa, geralmente vai direcionar até o nosso nível de energia que a gente lida com as outras coisas. Mas vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina que você vive numa relação ou você já vem numa sequência de relações onde você foi trocada, você foi traída, você foi subjugada, enfim. Como que você acha que você vai ter emocional para enfrentar os desafios de empreender, por exemplo, se você já tem aqui no seu subconsciente, digamos assim... O cliente vive trocando de empresa, de produto... Será que sou eu? Se eu acho que eu sou insuficiente, como que você acha que eu vou agir perante os meus negócios e perante a minha vida? Isso é verdade. Né? Não tem como. Eu me sinto insuficiente, logo eu vou agir como uma pessoa insuficiente. E aí eu vou começar a me sabotar. Eu vou começar a não entregar projeto do prazo, eu vou começar a esquecer de algumas coisas que são muito convenientes que eu esqueço naquele momento. Entendeu? A gente começa a se sabotar dessa forma.
Então, a visão que nós temos de nós mesmas, ela vem de diversas frentes. Ela vem da minha base familiar, ela vem das minhas relações, ela vem da minha carreira. Então, não é que você seja as suas relações e a sua carreira, mas elas têm esse poder de fortalecer ou de derrubar ainda mais a tua autoimagem pessoal. Então, geralmente as pessoas têm uma ansiedade por performance, digamos assim, que eu preciso sempre estar performando, eu preciso sempre estar entregando, mas geralmente o meu valor está atrelado àquilo que eu faço e não àquilo que eu sou. Se o meu valor está atrelado às minhas relações e àquilo que eu faço, eu não tenho o resultado da minha relação nem naquilo que eu faço, como é que vai estar a minha imagem de mim mesma? Vai tá uma merda. Caraca. Eu vou me achar o cocô do cavalo do bandido. Todo dia que eu levantava e dizia, mais um dia de merda que eu vou pegar um não porque eu sou insuficiente. E aí eu começo com aqueles... O comportamento sabotador é um comportamento protetivo. Ele tá tentando te proteger de alguma dorzinha ali para que você não acesse aquilo. E aí esse comportamento, ele vai meio que tentar te blindar disso. Aí vem, então, já que isso aqui é ameaçador, eu nem vou me enfiar, eu vou me esquivar. E aí eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Não vou entregar aquilo que eu preciso entregar. Porque, enfim, eu não quero que seja esfregado na minha cara a minha insuficiência. Nossa, é importante, né? Porque a gente fala muito... Quando vai falar sobre negócios e tudo, é que, inclusive se você for ler livros igualmente milionário e tal, como ficar milionário, que seja, você vai ver sempre o quanto que o técnico ele é importante, mas o comportamental, as habilidades, a gente fala de soft skills e hard skills, né? Uhum. As soft skills, muitas vezes, elas sobressaem muito mais do que as hards. Sim. Porque uma técnica, você faz o curso, você desenvolve, você pode aprender. Aprende. Mas lidar com emoções, lidar com pessoas, esse olhar de empatia, a forma como você olha para a vida, isso que é o que a gente desenvolve, que vai te nortear sobre como você vai lidar com o seu negócio. Então, por isso que realmente não tem como a gente desvincular, porque essas habilidades comportamentais e sociais, ou soft skills que sejam, elas vêm da nossa convivência. Sim. Convivência com as amizades, convivência no trabalho, convivência com o filho. Na exposição, na verdade. Inclusive, né? Um ponto que é importante é que, eu até ouço muito falar sobre isso, essa questão de igualdade, essa questão de salários, né, de mulher e homem. Eles falam que as habilidades que as mulheres têm, elas sobressaem habilidades do homem no que tange. Uma mulher, por exemplo, a forma com que ela vê a vida, a maternidade, ela eleva coisas, né? O nível, por exemplo, mulheres são mais empáticas. Então, habilidades sociais que a gente vai adquirindo com que a gente vive a vida. Então, de alguma forma, olhando para esse parâmetro, fica muito mais claro pra gente o quanto que a forma com que a gente olha pra vida, que a gente lida com as pessoas, ela pode influenciar no sucesso. Sim, total. O sucesso, assim, tudo que a gente for fazer. É uma coisa que eu bato e eu vou bater... Inclusive nos relacionamentos. Né? Eu vou bater nisso enquanto eu viver, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, que é o seguinte. Não existe construção de casa que comece pelo teto. Qual é a nossa base? Autoimagem, autoestima, consciência. O quanto que eu entendo por que eu faço o que eu faço. Aí é que a gente consegue desenvolver habilidades emocionais. Porque, cara, eu sempre sou atraída. O que tá me impulsionando para essas relações? Aí eu culpo o outro. Ah, porque não tem mulher que presta. Ah, porque não tem homem que presta. Tem, você que não tá escolhendo. Você tá escolhendo de acordo com aquilo que você vê, sabe? Então é muito comum isso acontecer. E aí eu sempre começo as coisas e não termino. Mas eu nunca paro pra me questionar por que eu faço isso. Eu acho que é normal. Ah, eu procrastino muito. Coisa que eu mais ouço na vida é isso, Tati. Nossa, eu tenho uma procrastinação que, meu Deus do céu. O que essa procrastinação tá te comunicando, criatura? Sim. Procrastinação é sintoma. Sintoma de quê? Eu evito fazer tudo aquilo que me desafia. Porque eu me sinto insegura, às vezes. Porque eu acho que eu não consigo. E aí a gente vai entendendo ali como que você vai lidando. E dentro do processo de terapia, por exemplo, nos grupos e tudo, dentro da comunidade até... A gente trabalha o seguinte, será que eu preciso dar tanto crédito para aquilo que eu penso ou eu vou pro teste? Né? Pra quem não sabe sobre o sobrenome da Jennifer teste, tudo para teste. Vamos testar. Tenho aprendido isso, tem funcionado muito bem. Vamos validar, vamos testar. Então, eu acho que eu não consigo, vamos testar? Qual é a evidência que eu tenho de que eu não consigo? Qual é a evidência que eu não tenho essa habilidade aqui? Vamos lá ver, vamos perguntar das pessoas? Vamos ver se eu tenho isso? Porque existe algo, óbvio que o ambiente fortalece muito, porque se você chega comigo e diz assim, Tati, eu não consegui entregar um projeto.
Aí eu falo, ah, Jennifer, tadinha, né? Mas é porque a vida é difícil mesmo, tá corrido pra todo mundo e tal. Mas como assim, gata? O que tá acontecendo? Não, a gente tem que acolher, cara. Eu falo sempre isso. As minhas pacientes, as minhas alunas, a gente acolhe quando tem que acolher. A vida é desafiadora, às vezes acontecem coisas desafiadoras. Mas a maioria das vezes é você se sabotando, você precisa de alguém pra dizer, ei, e aí? O que tá acontecendo? Por que isso aqui não saiu? Ah, porque eu fui no shopping com a minha amiga. Ah, beleza. Ir no shopping com a tua amiga vai te levar lá pra onde você quer ir? Olha só a sabotagem aqui, tá repetindo, bora voltar aqui, recalcular a rota, mas atenção. Só que quando eu falo pras pessoas que elas vivem igual zumbis, é porque elas não se questionam. Caraca. Elas não se observam. Então elas só vão vivendo um dia após dia, um dia após dia. Ah, mas é porque eu tenho a minha rotina. Essa rotina tá te levando pra onde? Nossa. Tá levando pro sucesso da minha empresa, ok. Tá levando pra lugar algum. Então recalcula a rota e volta. E se também acho que pro público aqui, pessoas que às vezes falam assim, eu nem me questiono sobre essas coisas e tal. Eu acho que é um ponto importante também, o quanto que a gente tá buscando se desenvolver. Sim, total. Porque tem coisas que eu não tenho nem nível de consciência de pensar, tipo, será que eu me saboto? Será que é isso? Será que é aquilo? Fica assim, sempre. Cara, eu acho que a pessoa só fala assim, eu não consigo realizar tal objetivo. É isso. Ela só fala Se assim, você falar isso, certo. você já tá sabotando. Nada que eu faço tá certo. Eu não consigo, tô vários anos na mesma empresa. Eu não consigo abrir meu negócio. Cara, tem reflexo aí, tem alguma já coisa tá se aí sabotando. Sim. que tá, por exemplo, eu não consigo fazer amizades. Sim. Eu não consigo. Toda vez que chega perto de mim, a pessoa tem algum tipo de interesse. Ou você eu só entende atraio que pessoas assim. tudo que começa com não sei, não consigo, me soa um pouquinho. Porque assim, você não consegue porque você tem uma limitação real. Real. Uhum. Tipo, eu preciso comer algo, mas eu não tenho dente. É uma coisa real. Eu não consigo. Ou eu tenho dente, eu simplesmente quero tomar coisas líquidas pra não mastigar. Tipo isso. É outra coisa, tu entende? Então, assim, não sei e não consigo são coisas que a gente consegue desenvolver. Por isso que eu falo que é importante mentoria. Eu sempre vou falar, gente. Eu sempre vou falar porque quando você tem um mentor, a gente tem vivido isso juntas. Sim. Esse olhar que a gente tá ali, a gente tá muito na superfície quando a gente tá sem mentor. Quando a gente tem um mentor, uma mentora, ela tá aqui, ó. E ela olha de um parâmetro que você não consegue ver. Sim. Então a gente tá numa era hoje que tá muito mais fácil ter acesso a esse tipo de pessoas, esses profissionais. Hoje tem mentoria, tem comunidades, como a sua comunidade, como a minha comunidade. A gente tem aqui esse podcast, a gente tem as nossas redes sociais. Cara, e quando você escolhe ter uma pessoa para você seguir como mentor, para te orientar, essa pessoa vai fazer isso. Opa, tá, você vai fazer aquele passo e aquilo outro. Esses dias você me mandou mensagem, tipo assim, tô com uma ideia, vamos conversar? Da ideia fluiu, tipo, veio outras coisas. Outra coisa muito mais estruturada. Talvez se eu não tivesse essa pessoa como sua mentora, você ia pegar, tipo, o que você acha, ia testar mais algumas coisas, poderia dar super certo, tudo bem. Ou não. Ou poderia não dar, e depois, quando se não desse, talvez você não teria uma visão de outras coisas que você poderia testar. Então, a mentoria, essa pessoa para te mentorar, não é só uma mentoria de profissional, que é o que eu faço muito, né, que é de projeto. É a mentoria de, igual a gente estava conversando, uma pessoa como você, pra mim, que você é uma referência nisso, uma mentoria comportamental. Peraí, eu tô com um objetivo muito grande, eu sei dos meus sonhos, dos meus propósitos, eu sei onde eu quero chegar. E quando eu perceber que tá, assim, de alguma forma, fugindo um pouco do controle, eu chego assim e falo assim, Tati, peraí, tem alguma coisa, tem algum comportamento que eu tô tendo aqui que tá me afastando mais ainda de chegar até lá? Então, assim, e por isso que eu acho que é importante ter essa pessoa, você escolher a pessoa, igual eu falei pra você, eu escolho você como minha mentora. Também, justamente por isso, porque você tem um olhar que eu não tenho. Sim. Então, você não precisa andar sozinha. É o que eu falo, você não precisa andar sozinha. Sozinha é bem mais difícil. É muito mais difícil. Quando você tem uma rede, independente de mentoria e tudo, mas construir sua rede de apoio, pessoas, o seu grupo de pessoas que vão te levar para um outro nível, tem um olhar. Quando você confia, constrói essa rede, a pessoa fala assim, percebendo que você não tá atuando em cima disso, você não parou de ler, por exemplo, coisa boba. Você não lê mais, gata, por quê? Ou então, assim, é uma habilidade de tentar 350 projetos e não engatar nenhum. Aí, esse aqui não deu certo. E aí recalcula. Sim. E quem faz tudo acaba não fazendo nada. E aí, gente, o que você tem que entender é o seguinte. Tudo que você faz é pra reforçar a porra de uma crença que você tem sobre você.
Então, toda vez que eu faço uma coisa, que essa coisa não dá certo, eu tô reforçando o quê? Que eu sou muito foda naquilo que eu faço ou que eu sou muito ruim. Entende? Então, você precisa olhar pra esse lugar, porque assim, tudo que eu tô fazendo tá reforçando algo positivo ou negativo sobre mim. Porque daí eu vou para evento, eu faço isso, eu invisto em mentoria, eu faço um monte de coisa. Se você não tem um mentor que olha pro teu aspecto comportamental, que não olha pro teu aspecto pessoal, que não entra na tua vida para entender a tua dinâmica de rotina, de vida pessoal, antes de falar de negócio e empresa, dificilmente. Não tem como, cara. Porque primeiro você, o seu CPF, para depois a gente chegar no CNPJ, porque como a gente tava falando no bastidor aqui, né? Eu posso entregar, no caso o contrário, né? A Jennifer pode me entregar toda uma estrutura daquilo que eu preciso fazer. Ela me entregou um dia desse pesquisa que eu precisava fazer. Imagina se eu tivesse vergonha de chamar essas pessoas e falar com essas pessoas. Ia estar até agora lá engavetado, eu ia estar arrumando um monte de desculpa pra não fazer aquilo. Por quê? Tem vergonha. Medo de ouvir, às vezes, o quê? Medo de ouvir o feedback. O cliente falar assim, então, eu não uso seu produto porque eu gosto mais do outro. Sim. Aí se sente traída. Ai, até minhas clientes não gostam de mim. Porque eu sou ruim. Cara, aí olha a visão. Sobre você, sobre não é só eu ser ruim. É sobre a resolutiva. As pessoas querem que você resolva o problema. Qual é a minha proposta, né? E o que é a sua proposta de valor? Se ela não tá Isso. entregando, então peraí, realmente você não gostou? E o que faltou pra você? O que tem lá dentro do concorrente que eu não tive? Uhum. Cara, e é justamente esse processo que é o que a gente tem que fazer na nossa vida mesmo também, no dia a dia. E você entende que é o olhar que muda? É o olhar porque eu tiro o olhar de mim e passo para as minhas práticas. Sim. Não sou eu que sou ruim, aquele comportamento não tá sendo legal. Sim. Então vamos revisar isso aqui, reformular e seguir. Às vezes é uma coisa simples, às vezes, por exemplo, assim, eu não consigo cumprir com os prazos. Peraí, vamos rever sua rotina? Isso. Eu não consigo ter uma vida saudável. Peraí, vamos ver como é que a gente consegue enquadrar dentro da sua rotina uma atividade física? Sim. Uma atividade, uma rotina. Ou dentro do seu. Eu não consigo beber água. Vamos colocar no seu calendário lá de 1 em 1 hora um copinho de água. Sim. Vai te dar um alerta lá, beber água. Você vai Sim. lá e dá um gole na garrafinha que vai estar na sua mesa. Então é tudo sobre. Peraí, eu entendi que existe um problema. Eu entendi. Beleza, tem um problema aqui. Então como que eu vou resolver? Sozinho eu consigo? Ótimo. Deixa eu me organizar. Eu não consigo, quando então eu coloca esse plano de ter alguém do seu lado pra te ajudar a resolver esse problema. Quando eu tenho na cabeça o não sei e não consigo, aí eu preciso buscar ajuda. Porque não tem nada. Eu até brinco isso com o Fernando lá em casa, né? Eu falo, cara, não tem eu não sei. Tem uma ferramenta maravilhosa, inovadora, chamada Google e YouTube. Eu falo mesmo. Que se você pesquisar lá, onde fica o cu da cobra, minha filha, ele te entrega toda a anatomia do cu da cobra. É impossível você não saber alguma coisa. Não dá, cara. A gente pesquisou, acho que teve uma vez, eu não sei o que a gente tava pesquisando, assim, coisas bizarras que eu falo, não, cara, isso aqui não vai ter no YouTube. E tinha. Tem. E tinha. Hoje eu não a lembro gente o que tem era. muito mais acesso à informação. Antigamente, nem tão antigamente assim, para você fazer um estudo, um TCC, um trabalho da escola, você tinha que ir para uma biblioteca, procurar 50 mil livros para você conseguir ter um resultado. Copiar a mão. Copiar a mão e tal. Hoje, a gente consegue pegar... Eu gosto de livro ainda para estudar, mas eu faço uma análise dentro do ChatGPT, avalio, vou lá no Google, pego uma pesquisa, avalio, pego os livros que eu tenho confiança, avalio. Eu consigo ter mais informação em tempo real. E Jenny, abrindo um parênteses aqui sobre isso, a gente tava conversando um dia desse lá em casa sobre criatividade. Fernanda é muito criativa, né? E aí a gente tava falando assim, nossa, como que essa geração agora vai ser? Porque é tudo muito fácil. Muito fácil, muito rápido, eles não têm... E aí ele falou bem assim, cara, sabe de onde que eu acho que vem? Da infância dele, o quanto que ele brincava na rua, o quanto que tinha criatividade pra criar brincadeiras, porque assim, aqui ninguém veio de família rica, né? A gente vivia assim, sempre no limite. Então a gente tinha que criar muitas coisas. E o quanto que eu acho que essa geração vai ter esse déficit cognitivo mesmo, de entender, porque vai ficar à mercê dessa tecnologia. Se a tecnologia sair fora... Acabou, porque isso aqui não vai estar desenvolvido. É o que a gente... E é um parênteses importante que você abriu, que o meu storytelling de vida, sobre o que eu faço hoje, eu falo que eu sou eu sou resolvedora de problemas. E porque é sobre isso. Sempre eu olho qual é o problema
E eu busco soluções para esses problemas. Seja um aplicativo, seja um infoproduto, seja um curso. E é sobre isso. Sim. E eu falo assim, cara, da onde veio? Da onde veio? Eu já não fiz essas perguntas lá atrás. E veio da minha vida. Porque como eu vim de uma família muito difícil, assim, com muita condição financeira muito baixa, então a gente não tinha um básico, tinha muita violência doméstica e tal. Então eu tinha muitos problemas. Sim. E eu tinha que buscar soluções. Pra não surtar dentro desse ambiente, soluções, né? Porque eu já pensava assim, cara, eu quero viver uma vida diferente disso. Você entende? Então eu sempre olhava o problema e falava assim, cara, o que eu posso fazer com isso? Sim. O que eu posso fazer com isso? Então eu tive uma forma de olhar totalmente diferente. E aí isso me ajudou a lidar facilmente hoje com problemas dentro de negócios hoje. Sim. Então eu olho, por exemplo, problemas críticos, por exemplo. Cara, o sistema caiu, ninguém consegue entrar no Uber, no aplicativo do Uber, por exemplo. Já tive problemas desses lá com uma das empresas que eu trabalhava. E aí o que eu faço? Todo mundo, meu Deus, acabou o mundo. Peraí, a gente tem esse problema? O que a gente pode fazer? Quem resolve o problema? Onde tá? Tá, quem vai poder identificar? Quanto tempo a gente precisa? Canal de comunicação, pessoal de atendimento, avisa os clientes, fica de olho nos canais, avisa o cliente que nós estamos indisponível no momento, mas já retornaremos, sabe? O pessoal do marketing, tem como a gente dar um cupom de desconto para esses clientes que estiveram impactados com isso? Vamos olhar ali também dentro das respostas dentro do aplicativo, lá das lojas, clientes reclamando lá. Sei lá, então você começa a olhar o problema com... Eu tenho um problema, vamos resolver? Vamos ajustando o que tem que ajustar. E essa mentalidade de lidar com crises, ela é totalmente... É uma habilidade social. Sim. Não é uma habilidade técnica. É uma skill. É uma skill que você desenvolve. Isso. Então é isso, por isso que é importante essa vivência, né? De como você lida com a vida, de ter esse olhar claro, desconectar um pouco. É importante a conexão digital, porque dentro do digital também a gente vai entender oportunidades, mas, cara, vai pra vida, sabe? Olha pro dia a dia também, lá pra sua família, pro seu filho, problema. Tem gente fugindo de problema, cola numa reunião, fica o dia inteiro trabalhando, porque quer fugir de problema. Quer fugir de resolver o problema. E às vezes a solução tá nesses problemas que a as pessoas não solução tá tá vendo, ali, cara. É isso. E pergunta pro Fernando se muitas vezes a solução criativa que ele quer pra alguma coisa não vem na hora que tá vendo um filme, do nada. Exatamente. Vem numa brincadeira, tipo assim, tá aqui do nada, aqui conversando. Pá, olha aí, veio a ideia pra uma coisa que tava na cabeça dele lá de dias sem resolver. Sim. Tá? Teve uma vez que eu tive uma aula, eu não lembro qual era a matéria na faculdade, gente. Eu tenho uma memória surreal. Tem uma coisa que eu me orgulho da minha memória. E eu lembro nitidamente do exemplo que o professor deu lá na época, que eu acho que era Teoria do Desenvolvimento Humano, a matéria. E aí a gente estava falando sobre neuroplasticidade e tal, quanto que o cérebro é adaptável, inteligência, criatividade e tal. E ela mostrou um vídeo na época de um monte de soldados, menino do exército é soldado, né? Assim? Soldados. Aí eles levantaram um jipe que eles tinham, voltaram porque pelo lugar que eles tinham não tinha como dar a volta, era floresta e tal, barro. Eles levantaram vários homens do jipe que eles estavam e retornaram pra voltar. Ela disse assim, da onde que veio isso? Da onde que veio isso? Da onde que veio isso? Aí ficou todo mundo, sei lá, da onde que veio essa ideia De levantar levantar o jipe e fazer isso? E aí ela a gente fez todo o passo a passo do raciocínio ali e tal, veio da infância. O quanto que os meninos brincam de carrinho, aí eles estão indo com o carrinho, vem um obstáculo, volta. E sobe o negócio e vai, chique e puxa. E aí eu falei, cara, é isso. Olha que legal. O quanto que essa resolutividade hoje tá aí, que é um problema que a gente vai ter pra resolver depois com essa geração que tá indo, né? Lá lidar com tédio, diversas frustrações. Mas o quanto que isso é marcante até na nossa forma de resolver esses problemas, de lidar com isso. Tanto que hoje no empreendedorismo você vê pessoas que desistem muito facilmente e pessoas que persistem. Verdade. Desistir e persistir é soft skills, é habilidade comportamental. Da onde que você acha que veio isso? 80% Eu aprendi. dos negócios, eles fecham até 10 anos. Sim. Você fala assim, cara, 80% dos negócios É muita coisa. é né? muita coisa. É muita coisa. Tipo assim, entre nós aqui, uma de nós aqui, Sim. duas, né? De nós aqui não vai estar com o negócio, Deus me livre, né? Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque dizer, tipo assim, estatisticamente. Sim. E por quê? Quando você vai olhar, é muito mais voltado, não é porque é o técnico, porque o técnico foi o que levou a pessoa aí. Isso. Tipo assim, eu sei fazer pão de queijo. Aham. Eu sou sei boa fazer um nisso, bombinho. né? Eu sou boa em comunicação. A questão não é o técnico.
É a forma como que ela vai, que ela lida com o problema. Isso. Ah, aconteceu um problema, veio pandemia aí. Quantos negócios morreram na pandemia? Quantos negócios nasceram na pandemia? E você pode olhar que muitas dessas questões é a visão muito mais soft skills, a visão muito mais social e a forma como que a pessoa lida. Por isso que já bateu muito na tecla aqui, a gente começou falando muito sobre traição para chamar para esse gancho, né? Porque a gente não é boba, a gente não é muito boba. marqueteiras. A gente não é boba porque é o que tá aqui, mas é porque a gente sabe que a forma com que a gente lida com o problema, seja uma traição, seja qualquer outra coisa, é o que vai levar a gente para um outro nível. E quem é que não quer ir para um outro nível? Sim. Eu quero. Eu sempre quero chegar. Se você não quer, pode sair. Esse podcast não é pra você. Vocês aí, geração Z. Geração Z. Sabemos onde queremos chegar. Entende? Por isso que a gente também tá aqui movimentando toda essa rede, trazendo para vocês o conteúdo. Exatamente. E essa parada da traição, gente, entra em qualquer âmbito, tá? Se seja uma amizade, seja afetivo, você precisa cuidar de você, do seu desenvolvimento. Você precisa olhar pra você, porque você não é obrigado a ter esse tipo de comportamento. Você não é obrigado a conviver com um parceiro que te trai, com uma amiga que te trai, porque você é carente, porque você tem medo de ficar sozinha. Uma sócia tosca, que tá ali, você tá ali fazendo todo o tempo inteiro, tudo pro seu negócio, e a outra sócia não tá, entendeu? Já tive essa experiência. É muito Você ruim. entende? São momentos diferentes, são prioridades diferentes. Então, assim, uma coisa que eu sempre conversei com o Fernando é: sociedade, na minha concepção, só dá certo quando a gente teve uma base muito parecida e o objetivo tá muito e quando a gente tem assim. muita gana de fazer. Porque, assim, se a Jennifer tivesse vindo de família rica, que facilita as coisas pra ela, não que pessoas ricas que têm a vida facilitada não tenham gana, tá, gente? Não tô dizendo isso. A minha experiência foi assim, tá bom? E aí, assim, provavelmente ela não teria tanta força de vontade pra fazer as coisas darem certo, sabe? E aí uma reflexão que eu tava até falando uma vez, conversando com o Fernando em casa, ele disse assim: já percebeu que nenhum filho de gente muito rica é jogador de futebol? Esses meninos têm muitas histórias muito tristes, de muita escassez na vida deles, todos eles. Hoje a gente tava assistindo um negócio lá na TV, o menino não conseguia nem falar. Sabe, assim, todo introspectivo, tímido na hora de falar e tal, não tem muita habilidade com oratória. Por quê? Porque a inteligência dele é física, é espacial, é jogar bola. Inclusive, eu tava vendo a matéria do Pablo Marçal. A cara dele, ouvindo falar do jogador. Só pro parênteses aí, quem tava assistindo hoje? De qual time mesmo? O negócio do Vasco, gente. Ai, gente, o Vascaíno roxo aqui, né? gente. Mas sabe o que eu tava assistindo? Porque, enfim, eu tava deitada ali no friozinho, né, gente? Aí era o... Como é o nome do jogador? Coutinho. O Coutinho que voltou pro Vasco, tava todo mundo enlouquecido, gente. Fizeram uma festa só por causa do menino. Eu falei, gente... Aí olha a psicóloga, né? Olha eu assistindo. Não, eu olhando assim, eu falei, coitado desse rapaz. Aí o Fernando, por quê? Eu falei, olha o tanto de expectativa em cima desse menino. Nossa, é mesmo, né? Tu imagina. Se fosse eu, tava cagada lá. Mas expectativa maior do que o Vascaíno tem sobre o Vasco. Mas não se frustra. Então você tá muito bem alinhado, gente. Assim, os Vascaínos têm a gente. A expectativa acaba sendo baixa, então quando acontece alguma coisa ruim, eles só tudo que assim, bem. eu fiquei preocupada, assim, eu falei, cara, imagina se esse cara no final do jogo você erra um pênalti, coitado. Todo mundo colocando expectativa emocional dele, vai pro pé. Mas enfim, né? Outra hora a gente fala sobre isso. Bom, mas é isso, né, gente? Eu acho que a gente já falou bastante aqui no podcast. Sim, muito bom. Foi maravilhoso falar com vocês, gente. Eu acredito que tudo que a gente traz aqui é pra desenvolver vocês, pra que vocês tenham sucesso em tudo que vocês colocam a mão. É isso, né? É isso. Que vocês tenham sucesso no negócio de vocês, que vocês tenham sucesso na vida pessoal de vocês, porque a gente é esse contexto todo, Esse né? ecossistema, esse né? ecossistema todo. Então... Então, a gente quer que você se desenvolva, que você cresça. Por isso que é importante você curtir, comentar e principalmente compartilhar esse episódio. Esses episódios, todos os outros, em cadeia aqui que a gente tem. Porque o nosso objetivo aqui é trazer principalmente luz para aquele lugar assim que você não pensa. Então eu quero que sempre agora, a partir desse episódio, você pense: por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho tantos sonhos, chega no final do ano e não consigo merda nenhuma daquilo que eu queria pra mim? Você precisa pensar sobre isso. O que não dá é pra gente ficar correndo, rodando atrás do próprio rabo e achando que a vida é uma eterna sucessão de fracassos. Porque não é. Porque não é normal. Porque não é saudável isso. Se desenvolva, mulher. E o nosso objetivo aqui é que você se desenvolva ao ponto de não precisar
tá aceitando traição de qualquer nenhum tipo de pessoa, assim como a Isa fez, né? Que é uma mulher linda, poderosíssima. Cara, traiu meu filho, ó, azar o teu, fiz uma caridade tentando ficar contigo, não rolou. Então vamos sair fora daqui. E eu tenho certeza que o melhor tá por vir na vida dela, tá? Então, assim, tudo isso é importante que você olhe pra você, pra sua vida, e não tem nada que você possa fazer melhor por você do que se desenvolver. É isso aí. Cuide de você, da sua vida, priorize a sua carreira. Seu marido é seu trabalho primeiro, tá? Então bora pra cima, né, É isso Jenny? aí. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Obrigada.